Arquivos do baú. 1892. Pelo Barão João Batista Viana Drummond, fundador do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, foi criado o Jogo do Bicho. A intenção por trás da ideia era nobre. O barão queria atrair mais gente para o seu zoológico e compensar os cortes verbais do governo. Todo esse intuito foi para alimentar a fauna. Drummond mandou imprimir o desenho de 25 bichos. Pontualmente às 5 da tarde, sorteava um deles. Quem tivesse a figura vencedora ganhava 20 vezes o valor da entrada. No início, todo visitante do zoológico recebia um bilhete com a imagem de um bicho, mas a partir de 1894, cada um podia comprar quantos bilhetes quisessem. Daquele ano em diante, o jogo do bicho deixou de ser um simples sorteio e se transformou em jogo de azar. Uma pergunta técnica. Por que não tem castor no jogo do bicho, apesar de ter castor no jogo do bicho? De que jeito a pergunta? Como sempre, tudo que vem de você, né? Realmente, eu devo culpar o Barão de Drummond, que naquela época não tinha no zoológico um castor. A lista dos 25 bichos do Barão, lá de 1892, é a mesma lista que a gente usa até hoje no jogo do bicho. Os mesmos 25 bichos. O jogo começou muito inocente, né? Pelo Barão de Drummond, que era o dono de um zoológico, na época em Vila Isabel. E o zoológico dele não ia muito bem das pernas. Ele precisava ganhar um dinheirinho extra e ele teve a ideia de fazer uma rifa. E a rifa era com os animais do zoológico. Foi um sucesso, foi um sucesso. Vamos dizer assim, eu sou um pouco para cá, né, que eu estou com 72 anos, então eu peguei já assim, uma coisa mais, vamos dizer assim, mais organizada do jogo de bicho, mas tinha aquele pessoal que escrevia bicho, inclusive eu trabalhava com uma senhora, né, eu trabalhava numa barraca vendendo, e essa dona, que era a esposa do dono dessa barraca, ela fazia jogo, né, todo dia ela jogava, teve um dia que ela jogou, que ela acertou, né, ganhou uma importância que ela encheu a barraca de saco de feijão, de arroz e tal. E todo dia eu ia fazer o joguinho dela. Aí um determinado dia, tem um fato pitoresco, né? Eu sonhei que eu tinha dado um mergulho assim numa cachoeira que tinha lá perto da minha casa. Eu morava nessa época lá em Nova Iguaçu, que era chamado de Trebobó, né? Machambomba era o nome de Nova Iguaçu nessa época. E aí eu falei para ela, dona Sebastiana, eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava pulando numa cachoeira assim e tal. Aí eu, na minha inocência, eu estava com 11 para 12 anos, então quando eu falei, pô, então é jacaré, que é dentro dos 25 bichos, é um dos bichos que tem um contato com a água. Eu falei, jacaré. Ela falou, não, meu filho, não é jacaré não, você joga no coelho, que era o número 10, eu achei até meio estranho. Mas como eu não entendia de jogo, aí eu fui lá, né, era na época do Regis, né, eu joguei, e quando foi à tarde deu o tal do coelho. Eu ganhei 10 no Regis. Quer dizer, foi um negócio pitoresco. Eu não entendia, e nem sei porquê. Mas qual é a explicação? Não tinha explicação. Ela, dentro da teoria delas, né, porque se a gente analisar, como se fala muito, que jogo de bicho é jogo de azar, mas se a gente for por essa ótica, que é jogo de azar, mas tem uns que ganham, então é jogo de sorte também, né? Porque é jogo de azar, não, é jogo de sorte, se a gente for olhar por ângulo diferente. Mas ela nunca me explicou assim, pela matemática, o porquê que eu tinha que jogar no coelho. Mas eu nem sabia como é que ela fez de lá, botou para mim e tal. E eu ganhei 10 mil reais, que era um dinheirinho, não era muita coisa, mas fiquei feliz da vida. Vocês podem ver aí que começou tudo numa inocência, tudo para ajudar
e de repente virou uma coisa lucrativa, uma coisa, no meu ver, legal. Sim, legal. Você fez uma coisa inocente, começou com uma parada muito boa, e daqui a pouco você tá lucrando com isso. E isso era uma coisa feita para pobre, isso aí era loteria de pobre. Na época da fundação da República, não podia. Inventaram que não podia. Não, agora não pode. Não pode. Por que não pode? Não pode porque... praticamente eles disseram isso. Não pode porque não é do Estado, sabe? Se não é feito pelo Estado, não pode. Jogos só podem existir por causa do Estado. Então, para o Estado, o pobre ele nunca pode fazer nada, ele nunca pode fazer uma coisa que vai melhorar a vida dele. Se eu e você pegarmos aqui agora, nesse exato momento, e juntarmos a gente para fazer um sorteio, vou dar um exemplo, uma coisa que eu queria fazer num grupo, juntar cada um, pegar, dar R$1, dar R$10 e sortear o nome de um... Devido à grande exposição e possível processos, decidimos remover essa parte. Bom podcast. Então, voltando aqui, se eu pegar e fizer isso for um sucesso, isso estiver ajudando todos os pobres, aí a pobreza está diminuindo, as condições estão melhorando para as pessoas. Sabe o que vai acontecer? Pois é, meus amigos, é isso aí mesmo. Vai ser considerado como jogo de azar, vai ser uma coisa ilegal, porque não é para o nosso bem. É porque o pobre não tem vez, o pobre não pode se manifestar, o pobre não pode crescer. E isso veio desde essa época e vai seguindo até hoje. Então o que acontece com o jogo do bicho nesse exato momento, ele cai nas mãos do crime. E uma coisa que era saudável, uma coisa que ajudava os pobres a ganhar algum dinheiro, algum qualquer a mais, foi proibido porque o governo se sentiu lesado. E é isso que eu tenho contra o governo. O maior provocador de todos os nossos problemas é o governo. Aí você fala, mas Xerox, você é ANCAP? Não, meu amigo, eu não sou ANCAP. Eu já saí dessa fase terrível há muito tempo. Não dá pra ser ANCAP, cara. E não dá pra também ser estatista. Você ficar lambendo bolas de político enquanto eles estão fazendo esse tipo de coisa. Olha o que virou o jogo do bicho. O jogo do bicho começou pra ajudar um zoológico. Depois virou um negócio pra ajudar pobre. E agora virou coisa de bandido. Você não pode mais fazer nada. Então, na criminalidade surgiu novos personagens, surgiu o famoso santinho dos pobres, vamos dizer assim, aquela malandragem carioca, o nosso caro e único Castor de Andrade. E hoje vamos começar falando, agora a primeira parte vai ser futebol. Não tem na história do futebol nenhum jogador que não quisesse jogar nos tempos de Castor no Bangu. Dinheiro vivo. Ele não pagava com cheque, não depositava nada em banco. Geralmente você ia lá na tesouraria e recebia em dinheiro vivo e rigorosamente em dia. O primeiro contrato que eu fiz com o Castor, até eu fiquei estranho, né? Eu acertei tudo, ele escrevendo num papel, tal, e ele foi embora. Eu assinei e ele chegou na minha casa com uma bolsa de dinheiro, até tomei um susto, mas ele falou, aqui, garoto, a palavra é palavra. Pum, jogou a bolsa. Depois de acertado as coisas aqui no Palmeiras em relação à minha transferência, eu fui para o Rio de Janeiro. Só que eu fui para a Toca do Castor, que era uma casa onde abrigava os atletas, onde era concentração e tudo mais. Uma casa grande, com piscina, e todos nós ficávamos lá. Eu cheguei lá à noite, deitei lá no meu quarto, e no dia seguinte, quando eu acordei, tinha um senhor, bateu na porta e falou, você que é o Gilmar? Eu falei, sou. O doutor mandou te entregar isso aqui. E me deu uma caixa de uma marca esportiva. Eu falei, caramba, aqui o negócio funciona. Eu cheguei, os caras me deram chuteiro ou tênis para treinar, não sei o que é. A hora que eu abri, era o dinheiro que ele havia me prometido, de luvas. Fui no banco, os caras davam risada, o cara contando aquelas coisas. Eu lembro até hoje o Enio, que era o gerente do banco, falou, você tá de brincadeira. Eu falei, não sei, as coisas aqui são assim. O jogador do Bangu não se preocupava com a bandidagem, não se preocupava com o assalto, porque ninguém tinha coragem
de roubar atleta do Bangu. A gente não tinha medo porque ali quem tinha medo eram os bandidos. Os bandidos tinham medo da situação, porque o Castor era um homem muito forte. Aquele dinheiro todo, então a gente ficava meio assustado. Mas como a gente tinha a proteção do Castor de Andrade, que ali em Bangu, né, era lei, né? Então a gente tinha a proteção do policial, a gente tinha a proteção dos bandidos. Então durante esses 3 anos e meio ninguém mexia com a gente, né? A gente viveu num paraíso, com certeza. Ele sentado, aí ele botava aquele cachorro sempre andou armado, sempre com uma pistola bonita que ele botava em cima da mesa. E a mesa de vidro, não tinha como o cara concentrar, olhar pra ele. O cara baixava a cabeça, via dinheiro. O cara olhava pra cá, na mala dele de couro jacaré era dinheiro. Que as notas grossa, novinha, limpinha, ficava na mala dele de jacaré. Pô, aquela mala fantástica. Ali que tava tudo pacotinho, tudo uma em cima da outra. Lindo. Tu ia com uma pedida na cabeça. Pô, vou pedir 10 mil reais, o Castor vai pagar 10 mil reais. Quando o cara, ele a mala, acima da mesa dele, uma bolsa assim, dinheiro dentro da espera dele, vou pedir 10, não, vou pedir 20. Aí ele falou, pô, eu que pago essa merda aqui, se eu não for poder dar palpite, eu vou dar palpite aonde? Quem dava a preleção não era o técnico, era o Castor de Andrade. Só que naquele dia, o Castor não pôde ir. Eis que o Moisés, vou aproveitar para vocês adiantarem. Aí ele pegou o papel, leu o primeiro nome. O time vai jogar com Tobias. E aí, quando foi ler a linha de baixo, ele não entendeu. Ele, olhou, mexeu aqui no olho, pra cá, assim, não tá enxergando nada. Aí ele soltou essa. Puxa vida, malandro. Tá cada vez mais difícil entender essa letra do Dr. Castor, pô. Olha, na época tinha várias coisas que a gente chocava assim, porque até aconteceu um fato pitoresco na época. Tinha uma novela muito conhecida, né? Que era... O protagonista da novela era o Paulo Gracindo. Então, nessa novela, teve um dia que morreu lá uma pessoa lá no cemitério e o número da cova, naquele dia, todo mundo jogou e deu o número da cova. Nossa, quebrou a banca. Quebrou a banca. E naquela época, quando se falou em quebrar a banca, era muito comum, assim, porque o jogo do bicho não tinha, assim, ainda, na minha época, que já estava dividindo as coisas, mas tinha vários pontos de bicho que era clandestino. Ou seja, você tinha, assim, arrumava um dinheiro, coisa e tal, aí você resolvia bancar. Fazia um ponto de bicho, né? Você não era associado aos banqueiros da época. Você fazia um ponto de bicho, então você jogando. Enquanto alguém não acertava na sua banca, você ia ganhando dinheiro. Quando alguém acertava que dava um estouro, você tinha que... tinha que sumir no mapa? Sumir. Aí aconteceu várias situações dessas. Morava num bairro lá no Rio de Janeiro. Vários bicheiros fizeram isso. Que o cara assumia um ponto de bicho, dizendo que era, tipo assim, na minha área, era o Anísio, que era o banqueiro da época, era de Nilópolis, ele fazia aquela parte da Baixada. Então tinha vários pontos de bichos que não era dele. Mas as pessoas iam lá jogar e diziam que era dele, né? Aí o pessoal ganhava assim, tipo, vamos falar no dinheiro da época, ganhava 200 reais, 200. Aí dava para ele pagava 1.000, ele não tinha dinheiro, então ele tinha que sumir. E era interessante, se você ver a credibilidade da época do jogo, que se você pegasse aquele bilhete e fosse lá no Anísio, que era em Nilópolis, chegava lá, sou Anísio, doutor Anísio, chamava de doutor e tal, porque não era doutor. Doutor era só o Castor. Aí, olha, daí isso aqui lá no ponto tal, e o banqueiro sumiu, fugiu. Ele pegava o seu bilhete e ele pagava, porque existia até na época uma colocação que dizia que no jogo do bicho valia o que estava escrito. E eles falavam muito isso. E eles pagavam mesmo. Mas agora, aquele camarada que fez aquilo, sumia. Aquele não aparecia mais. Esse é o famoso quebrar a banca. Quebrava a banca. Porque o bilhete que o cara pagou, o cara que vendeu não tem pra pagar. Não tinha pra pagar, né? Porque quando era ponto de bicho associado ao banqueiro, você não tinha problema. Você tal, ele dizia, você vem para receber aqui no dia tal. Ele levava lá o bilhete que era associado lá aos banqueiros, e o banqueiro mandava pagar. Porque a credibilidade do jogo de bicho era pagar o que estava escrito. Né? Não tinha nada de banco, o camarada pagava sem problema. Você podia, se fosse um ponto dos banqueiros, não tinha problema, que você
botasse e recebesse, né, e te desse, você ia receber, ele te pagava, sem problema nenhum. Agora os pontos clandestinos é que era o problema. Castor de Andrade, o herdeiro do jogo do bicho, porque era uma coisa herdada entre família, onde começou. A avó dele fazia isso numa casa de barro e foi herdando pela sua geração. E pelo visto o Castor de Andrade ele fez de tudo para parecer uma boa pessoa. Eu não sei até agora se ele era uma pessoa ruim. Vamos saber ao decorrer do tempo, minha galera. Mas o que ele fez para parecer uma boa pessoa. Ele usou o dinheiro do bicho para sustentar o Bangu, onde ele comprava jogadores. Na época não tinha coisas contratuais como tem hoje, tem multa rescisória. Não, ele contratava no dinheiro mesmo, tudo era feito no dinheiro, sem multa, sem contrato. Então todo mundo jogava no Bangu, todo mundo queria jogar no Bangu. Se o Castor chamasse, a galera ia, porque era dinheiro vivo, como vocês viram aí nos áudios. Ele pagava em dinheiro vivo e além do mais ele mandava em tudo. Portanto que na bandeira do Bangu tem um castor. Não sei se tem esse castor hoje em dia, mas tinha um castor e quiseram tirar. Ele falou, meu amigo, se tirar o castor aí, eu paro de pagar isso aí. Eu saio fora. Eu que pago essa porra, quem manda que sou eu, meu amigo. E literalmente quem mandava era ele. Ele ficava na beira do campo lá gritando, ô fulano, vai pra cá, ô fulano, vai pra lá. Vocês vão ouvir no áudio aí. Então ele ficava desse jeito aí, ele cuidava. Ele assinava as escalações, quem ia jogar, quem não ia. Tem uma história muito legal que eu ouvi no podcast que ele ficava na beira do campo, aí o árbitro foi dar um cartão amarelo pro cara. Ele já foi correndo levantando o cartão na mão assim, aí ele ia dar cartão pro cara lá, pro jogador que ia desagradar o Castor de Andrade. Aí ele falou, ô árbitro, você tá maluco, porra? Não vai dar cartão pra ele porra nenhuma não. Aí o árbitro começou a correr pra um lado, aí foi pra um lado pra dar cartão pra outro cara. Ele, não, esse aí não, cara, esse aí não. Aí ele pegou, deu uma volta, correu, ele ficou meio que andando e correndo em círculo, ele ia dar cartão. Ei, dá pra essa porra aí, essa porra é perna de pau, dá pra esse aí, pô. Os 47 minutos do segundo tempo, jogo tranquilo, tudo definido. O Gilmar segurou a bola e demorou. Eu fui pedir, Gilmar, por favor, repõe. E ele continuou. Aí eu me irritei, falei, Gilmar, repõe essa porra. Aí dei mais 2, ele não deu. Aí eu parti. Cheguei a 1,5 metro dele, puxei o amarelo e quando eu dei o cartão, o doutor Castor sentado no banco de reserva, gritou, cabelado, esse não, ele tem 2. Aí eu rodei pro lateral esquerdo. Foi o intuito. Aí ele gritou, esse também tem 2, doutor. Falei, doutor, dou essa merda pra quem? Aí o intuito também, lateral direito. Aí, pum. Aí o que eu ouvi no podcast foi o seguinte, cara, falou, pô, cara, e agora, Castor? O que eu vou botar na súmula, velho? O que eu vou botar na súmula agora? Aí ele botou na súmula que foi dar cartão amarelo pra um cara, deu a birintite nele, e um jogador do Bangu jogou uma piada pra ele e ele deu um cartão amarelo pro cara. Castor de Andrade, cara, era um cara que tinha sangue nos olhos em relação ao futebol. Se houvesse alguma coisa, por exemplo, alguém passar a perna, como acontece hoje no futebol, hoje em dia, você vê aqueles lances duvidosos não, né? Hoje em dia não tem mais lance duvidoso com o VAR aí. E mesmo com o VAR, os caras ainda estão roubando ainda. Ela falou, não vi nada. O cara botou a mão na bola, não botou a mão na bola não. Isso aí é alucinação. Foi o VAR que alucinou, filmou alguma coisa que não existe. Então, meu amigo, o juiz fez uma cagada no campo lá, não sei o que o juiz fez. Que o Castor de Andrade, cara, ele entrou armado dentro do campo. Ele sacou a pistola dele e foi pra dentro do campo pra tirar satisfação com o juiz. Cara, tinha sangue nos olhos, o Bangu não era passado pra trás, não. E olha lá, eu não sei se ele fazia alguma coisa, mas cagasse nos árbitros ele botava assim. Portanto que você viu esse cara do cartão amarelo, ele tem também um famoso vídeo onde eles estão lixando um árbitro, realmente no meio do campo lá, pra todo mundo ver, pra televisão ver, pra todo mundo ver, cara. Ele baixando o cacete no árbitro, ele e uma galera. Então se você fosse passar a perna no Castor de Andrade, meu amigo, teria que ter muita coragem. E vocês se perguntam, nossa, mas o pessoal jogava estadual. Gente, estadual era o torneio mais forte do Brasil. Esse negócio de brasileiro aí, nada, bicho. Os times se preparavam mais para estadual. Então ele chamava os times para estadual e ele montava time para estadual. Ele chegou a ficar, assim, entre os quartos 3 vezes, cara, só depositando dinheiro. Mas no sentido aí do jogo do bicho, cara, a comemoração dele às vezes era assim, falava assim, paga aí pra todo mundo aí
o bicho de hoje. Pagava o bicho de hoje pra todo mundo, dava o bicho pra todo mundo. Os caras saíam com muita grana de lá. Ele também dava dinheiro pra quem batia a meta. Por exemplo, você fazia um gol no treino, tu ganhava dinheiro. Ô louco, o cara ganhava dinheiro fazendo gol em treino, velho. Ele fez uma meta também pro atacante, ele chegou pro atacante, eu esqueci o nome, se é o Izio. Bom, que seja. Ele bateu uma meta pra esse cara e falou o seguinte: se você for artilheiro, você vai ganhar uma grana. Mas ele fazia o seguinte: aqui ó, o dinheiro tá adiantado. Ele pagava adiantado pro cara, velho. A meta, sem bater a meta. Ele pagava adiantado. E é o seguinte, ou você cumprir a meta ou ir embora do time. Esse era Castor de Andrade no Bangu. Os maiores jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos. Cracaço de bola. Mas você nunca gostou muito de treinar, né, cara? Sempre meio preguiçoso. Marco Antônio cruza de novo, desce, só desvia com um toquinho de cabeça. Gostava dos beer nightzinho, gostava do samba, gostava da noite. Mas tinha que estar de manhã cedo no treinamento, por quê? Se não fosse, o Castor mandava pegar. Tinha aquela rodinha de bobo, né? Que fica um cara no meio, todo mundo tocando a bola. E o Marco Antônio, em vez de participar com a gente, tinha uma baliza, aquela baliza móvel, né? Que era de ferro. A baliza móvel não era de madeira, era de ferro. E o Marco Antônio encostou ali, botou a cabecinha dele do lado e puxou o maior Bernardo, malandro. Começou a roncar, malandro. Eu peguei, saí da rodinha, subi a arquibancada, Castor. Marco Antônio tá puxando o maior ronco ali, tá dormindo ali encostado na baliza. Ele desceu, malandro. Aí chegou uma distância do Marco Antônio, mais ou menos assim, de uns 7 ou 8 metros. Veio, abaixou assim, ele tinha uma pistola que ele usava aqui na perna. Olha a malandragem, compadre. Aí pegou a pistola assim, levou a mãozinha e soltou o dedo, malandro. 4 dedos em cima da cabeça do Marco Antônio. Compadre, eu nunca vi tanta disposição do jogador, cara. Marco Antônio levantou, veloz que nem um foguete, e puxou o treino. Foi o primeiro da fila, cara. Começaram a criticar o Bangu, dizendo que o Bangu é time de jogadores idosos, jogadores velhos. E estão mostrando aí a moçada com um preparo físico, com uma boa vontade. Torcida não muito grande, pudesse trazer um grande público ao Maracanã, errou inteiramente. O público é muito bom nesta noite de quarta-feira para esta decisão de Campeonato Brasileiro. A torcida do Bangu fica aí cantando: sou mocidade, sou independente, vou a qualquer lugar. E lá estava o Bangu na final do Brasileirão. Depois de muitas mudanças no regulamento, o Bangu conseguiu chegar na força de vontade, na personalidade. Era o que o time na época tinha. Tinha na verdade tudo, tinha toda a torcida carioca a favor do Bangu. Todo mundo gostava do Bangu. Eu sinceramente, conhecendo melhor a história do Bangu, fico apaixonado por esse time, cara. Que time legal, que time de história boa. Essa foi uma época de ouro, velho. Uma época que existiram várias pessoas legais. Não como hoje, que a gente vive uma coisa hoje que, velho, é uma coisa sem personalidade que a gente vive, é uma coisa muito passageira e rápida, mas antigamente era diferente e você via aí, cara, o amor gigante pelo Bangu, onde o Bangu jogou muita bola contra o Curitiba e, na verdade, só um dos dois tinha a chance de ser campeão e nunca mais ser campeão de nada. Nunca mais iam ser campeão do Brasileiro. E assim aconteceu. E nesse jogo estava a narração do Galvão Bueno. Marinho parte, posição é boa, sai o goleiro, Marinho tenta a finta, sai o Rafael, ainda ele bateu. O Bandeira não deu impedimento, Romualdo por sua conta e risco resolveu marcar. Esse foi um grande jogo, um jogo disputado. O primeiro tempo terminou empatado assim, no segundo também. Mas no segundo tempo só teve Bangu. O Bangu sufocou muito o Curitiba. E o goleiro Rafael, cara, ele não cansava de defender. O goleiro Rafael, ele fechou o gol. E o Curitiba deu sorte também. O Bangu não deu muita sorte, as bolas passavam raspando. Quando não passavam raspando, o goleiro defendia. Mas uma coisa que dói o coração foi que naquela final, em pleno pênalti, um jogador se lamenta muito e pra mim é um ponto
alto dessa história do Bangu, que ele se lamentou muito, cara, ele se lamenta até hoje, vocês podem ouvir aí no áudio dele. Eu trocaria tudo pelo título. Ado na cobrança. Partiu, bateu, pra fora! Explode o torcedor em Curitiba! Ado jogou pra fora o pênalti, a 6ª cobrança do Bangu. Eu sou frustrado pra caramba por isso. E eu sinto muito. Mas você achando que acabou para o Bangu, que acabou para o seu Castor de Andrade, não acabou não, meus amigos. Tem histórias também do Castor de Andrade. Ele chegou um dia dentro do vestiário e os jogadores, como de costume, né? Chegou, seu Castor de Andrade. Ô doutor, tem aquele dinheirinho pra gente aí hoje? Tem aquela graninha? Então o Castor de Andrade, com aquele sorrisinho dele, de gente boa, ele falou, opa, claro que tem. Chegou, traz a minha mala aí. Trouxeram a mala dele, aquela mala que ele costumava levar dinheiro. E igualzinho ao filme do Máscara, ele puxou uma metralhadora de dentro daquela mala e meteu o tiro na parede, espantando todos os jogadores naquele dia. Aí os jogadores saíram correndo e depois voltaram. Ele, aqui o dinheiro de vocês, seus filhos da puta, dando tiro na parede. Seus folgados. Ele tinha uma diferença de humor tremenda. E depois, pra vocês verem como é que ele tinha uma diferença de humor, acho que esse cara era bipolar, cara, não é possível. Pra vocês verem, quando os jogadores voltaram, depois que ele acabou de atirar na parede, voltaram, aí ele ficou xingando os caras, aí ele falou, então, tava brincando, toma aqui o dinheiro de vocês. Aí pagou os caras naquele dia. Outra coisa que eu quero dizer é que não foi só nessa final que o Bangu se deu mal. Depois dessa final, o que restou foi o Carioca. Esse campeonato regional era muito importante, era importante pro Castor de Andrade e tava tudo certo. E nesse dia aconteceu diversas coisas. Foi uma jogada contra o Fluminense, um jogo contra o Fluminense. Tentaram forçar muito a barra. O Bangu já tinha perdido pro Flamengo, né? E tava lá Castor de Andrade, mais uma vez, mais uma derrota. E depois foi mais uma final, que foi, acho que o triangular, que eram 3 finais, se não me engano. Que depois de 2 finais, rolava um sorteio e um time ficava esperando enquanto 2 times se duelavam para chegar na final. Então o Castor de Andrade deu sorte, o time dele ficou na final esperando, enquanto o Flamengo e o Fluminense duelaram e o Fluminense ganhou. E chegou mais uma vez na final. E essa final aí tem história para contar, meus amigos. Tinha uma figura muito conhecida do povo aí do futebol, que muitos atleticanos odeiam, muita gente odeia por aí, e a torcida do Bangu odeia até hoje. Odeia até hoje. Nosso caro amigo José Roberto Wright. Jair e Washington. E o jogador do Bangu chegou empurrando o Washington. Partiu Paulinho, pé esquerdo no capricho, jogou. Gol! Quando meteram a bola no Marinho na diagonal, no meio campo, o Marinho deu 2 tapas para frente, já sabia que a bola chegava em mim. E o Vica grandão, eu dei uma ameaçada que ia para dentro e voltei. Quando eu botei para frente, ele me deu uma trombada e o Wright não apitou. Todos eles correm em cima de Zé Roberto Wright. Aí podemos ver que nessa última etapazinha, no momento que o jogador do Bangu estava de cara pro gol do Fluminense, ele foi puxado, todos viram, até a câmera mostra, menos o José Roberto Wright, que só viu o final do jogo. Ele apitou o final do jogo para poder não dar trela pro Bangu poder empatar e continuar o jogo. E o próprio José Roberto Wright assume que é tricolor. Ele assume que é Fluminense. Tem áudio aí dele, ele assumindo que é Fluminense. Pra melhorar as coisas, né, meu amigo? Só pra melhorar as coisas. O cara rouba pro time dele. Eu não entendo. Vai entender esse José Roberto Wright. Vai entender, ele prejudicou o Bangu que nunca mais vai ganhar nada, cara. Nunca mais. Hoje em dia, pra se ganhar no Carioca tem que ter cacife. Nenhum time grande carioca
perde pro time pequeno. Vocês podem reparar, eles não perdem pra time pequeno. O time pequeno chega até na final, aí chega lá na final, sei o que acontece, o time pequeno vai lá, toma um monte de gol. É isso que acontece, cara. Hoje em dia, não tem como os pequenos ganhar mais. Essa foi a última vez que o Castor de Andrade meio que investiu no Bangu, porque ele foi preso devido videopoker. É tipo um caça-níquel, um monte, e os caras foram presos, ele foi preso junto, ele foi parar na Ilha Grande. E naquela Ilha Grande onde ele ficava, ele transformou a Ilha Grande, porra, cara, numa colônia de férias, né, bicho? Ele tinha, além do mais, ensino superior, aí tinha aquelas regalias e o cara já tinha dinheiro, então ele ficou preso com um cara lá que chamavam ele de vadio, que ele era compositor, que ele era rebelde, e ele estava preso em Ilha Grande, junto aos comunistas que estavam lá. Então, com a queda do Castor de Andrade, o Bangu caiu também, o Bangu nunca mais foi nada, porque o Castor de Andrade teve que vender os jogadores às pressas, vendeu os jogadores a preço de banana, muito abaixo do mercado, para poder se livrar de tudo, e não mexeu mais com o Bangu. O negócio dele foi carnaval. Carnaval foi o negócio dele, ele pegou e depositou tudo na Vila Isabel, e conseguiu ser campeão por 2 vezes seguidas. Como ele mesmo disse, as escolas de samba tinham que mendigar dinheiro para poder desfilar. Então ele mesmo se juntou com a cúpula dos bicheiros e fechou uma liga pessoal deles e botou as escolas de samba lá e você via, né, o Castor de Andrade ganhando aquele carnaval, mas ele vinha para arrebentar mesmo, porque eu não sei o que ele tinha, porque as escolas de samba eram sempre à frente do tempo. E como todos sabemos, aquilo tudo era sustentado com o jogo do bicho. Você ganhava, na época, R$100. Jogava 100, então era 10 vezes mais aquele valor, 10 vezes mais. Então você jogava no coelho, jogava no grupo, que era dividido por grupo, dezena, centena e milhar. O grupo era o bicho, né? E a dezena, porque todos os bichos, como você vê hoje... Tem 4 números. Tem 4 números. Então era dezena, você fazia um terno de grupo. Tu jogava 3 grupos, né? 3 grupos. E quando você terno de dezena, tu jogava 3 dezenas. Então o negócio funcionava mesmo. E o pessoal jogava pouquinho, todo mundo jogava pouquinho. O pessoal, o bicho, ele proliferou, esse bicho, mas na parte periférica do Rio de Janeiro, né? Foi onde o negócio foi crescendo, que tomou depois o grande centro do Rio de Janeiro. E a gente ganhava aquele pouquinho e tal, o pessoal ficava feliz da vida. Porque não era para ninguém ficar rico, ninguém ficava rico, né? Não tinha esse negócio de jogar no bicho para ficar rico. Hoje é que nós conhecemos aí loterias, né? Que isso tudo veio lá do jogo de bicho. Só que o jogo de bicho não legalizou. E não legaliza até hoje porque não é interesse dos banqueiros de se legalizar. Não, dos banqueiros, dos bicheiros, né? De legalizar, porque aí ele vai ter que botar os empregados, vai ter que ser registrado, uma série de coisas. Naquela época não existia isso, mas funcionava. Mas falando de amador para amador. Tá certo, né? Tá de acordo. Você de vez em quando há de fazer a sua fezinha, ou não? Claro. Às vezes, não, por incrível que pareça, eu não faço não. Eu acho que o jogo tá sempre bem do lado daquele que tá do outro lado da mesa. Tá certo. Perfeito. O silêncio aqui total Tá certo. Você já foi assaltado, Castor? Já, mas como é que diz? Eu dei uma sorte muito grande porque o assaltante me reconheceu e pediu desculpas e foi embora. Castor de Andrade era um cara muito famoso e, portanto, que ele foi chamado para poder ser entrevistado na televisão pelo Jô Soares. Vocês podem reparar aí que ele era um cara bem temido
que até o público evitava rir, ficava em silêncio, vocês viam que o pessoal ficava até em silêncio. E era o tipo de cara que era engraçado, mas era perigoso, vamos dizer assim. Então desse tipo de pessoa você podia rir com ele, mas você não podia rir dele. Ele não tinha só seus defeitos, ele era um cara mão aberta, ele dava dinheiro, ele costumava parar no sinal e ver aquelas pessoas encheu a mão dela de dinheiro. Ao contrário de seu pai, que era um mão de vaca, como os caras falaram, era mão de porco, não soltava porcaria nenhuma. O Castor de Andrade não, ele gostava de gastar dinheiro. Parece que o dinheiro dele nunca acabava, ele gostava de pagar os jogadores, de pagar tudo. E deixando bem claro aqui, já lembrando de cara, o que eu tava falando ali da Vila Isabel, que o Castor de Andrade era da Vila Isabel, foi um engano, meus amigos. Infelizmente eu não pude retornar e editar isso aí, não dá pra editar. E não é Vila Isabel, é Mocidade. O nome é Mocidade. Então, já corrigindo o erro aqui, continuamos. Então, o nosso caro Castor de Andrade passou um tempo que ele foi preso quando ele chegou a uma certa parte do Rio de Janeiro. Ele ficou afastado e ele foi preso. Mas antes dele ser preso, ele ajudou muito político, ele ajudou até o Collor, o ex-presidente do Brasil. Ele ajudou muita gente famosa, muita gente conhecida, que assim que ele foi preso, todo mundo negou. Pessoas que eram bem conhecidas, que pediam dinheiro a ele, que ele era mão aberta, não tinham coragem de dar um bom dia pra ele, não tinham coragem de cumprimentar ele, fingiam que ele nem existia. Pra vocês verem, cara, quando o cara tá lá em cima no poder, todo mundo fica do lado dele. E devido a isso, cara, e sabe por que ele caiu? Literalmente por que ele caiu, vocês vão pensar que é clichê, bicho. Vão pensar que é clichê. Mas que começou a arruinar a vida dele de verdade mesmo, não é clichê isso. Foi uma mulher. Quase 2 meses, Ana Cristina Moreira começou a fazer uma série de acusações ao bicheiro Castor de Andrade, com quem viveu durante 14 anos. Quando o Castor casa de novo, o Castor se separa da dona Vilma e casa com a Ana Cristina. Uma mulher muito mais nova, que se interessou por ele, ela ia na cadeia visitar ele, eles tiveram 3 filhos, enfim, tudo isso. Só que termina explosivamente em 96. Se dizendo ameaçada, Ana fugiu para o interior do Rio com 2 filhos que teve com Castor e com o namorado Luciano Martins. No dia 26 de junho, Ana telefonou para a polícia e disse que o carro que Luciano dirigia tinha sido baleado. Durante o depoimento aqui na Corregedoria de Polícia Civil, Ana Cristina Bastos passou de acusadora a acusada. Ela foi indiciada por comunicação falsa de crime. É que o delegado que preside o inquérito sobre o suposto atentado em Bom Jesus do Itabapuana concluiu que tudo não passou de uma farsa armada por Ana Cristina e pelo ex-namorado dela, Luciano Martins. Quer dizer, atentado não houve, está certo? Não, está certo. Então não, os dois armaram o atentado? Os dois armaram. E agora, como brigaram, cada um diz que foi o outro. O Castor é um homem muito perigoso, porque ele, além de ser muito inteligente, ele é um homem que possui muito dinheiro. Então ele compra as pessoas, ele conquista as pessoas. E comprou o Luciano. Os investigadores, né, tanto do MP quanto da polícia, que investigavam os bicheiros e investigavam o Castor, eles enxergaram na Ana Cristina um potencial foco de denúncias e de confirmação de informações para processos e tudo mais. Tem um processo do Castor em Angra, um processo de homicídio, né, em que ele é acusado de mandante de um homicídio, e que ela depõe, e ele vai, como réu, ele vai acompanhar o depoimento. E aí começa a xingar ela, assim. Ela é sua inimiga, doutor? Claro. Claro que é. Só um minutinho, por favor. Claro posso ter ódio do senhor? Claro, perdeu tudo que tinha por culpa dela mesma. Por favor. Eu nunca chamei-a de vagabunda em respeito aos meus 2 filhos. Doutor, ajuda. Embora ela, nas suas declarações à imprensa, tenha feito tudo para demonstrar que é uma mulher devassa. Ele era um marido fiel até conhecer essa moça, que foi um desastre na vida dele. Foi um desastre. Pela diferença de idade, ele era apaixonado por ela. A recíproca, eu não sei se era verdadeira. Eu não sou conselheiro conjugal, não entendo nada disso. Mas, a partir daí, foi a derrocada. Quando o relacionamento descamba para a baixaria, aí as acusações são mútuas. A Ana Cristina fica acusando ele de todos os crimes possíveis, possivelmente vários deles
acusações verdadeiras, né, procedentes, e ele passa a acusá-la de ser uma aproveitadora, de ter casado com um homem muito mais velho, por causa da fortuna dele. Isso fragiliza a figura do poderoso chefão da contravenção carioca, entendeu? Ele se torna uma figura humana, frágil. Ela também insinuou que o senhor poderia ser o responsável pelo acidente de carro no qual morreu a primeira filha que o senhor teve com ela. E se ela sabe disso, por que só agora, depois de tanto tempo, ela vem a público denunciar isso? E por que agora ela vem fazer uma denúncia desta, tão injusta, tão leviana, tão cretina, se depois da morte dessa criança, que me deixou sobremaneira constrangido, nós tivemos outra filha. Como é que ela poderia conviver com um homem que como afirma, responsável por acidente que causou a morte dessa criança, pode ainda manter relacionamento e ter um filho com esse homem? Isso mostra como é vil, como é cretina, como é leviana essa criatura. E agora sofro essa acusação que me magoa sobremaneira. Assim como Adão comeu a maçã e foi enganado pela Eva, nosso caro Castor de Andrade viu a vida dele começar a ser arruinada pelo seu próprio coração. Sim, digo coração porque você ter filhos é sua vida, cara. Você pode até gostar da mulher, você pode até se apaixonar por ela, mas a sua vida é seus filhos. E a perca dessa filha dele foi uma coisa terrível pra ele. Isso aí ela jogou baixo com ele, porque nem era ele que estava no volante na hora, quem estava no volante era ela. O acidente aconteceu, não estou culpando ela de ter matado a criança, mas entre culpar o Castor de Andrade de ser responsável pela morte da sua filha, então o responsável deveria ser ela, já que é pra culpar assim por culpar, tem que ser ela. E ela jogou baixo com ele, isso aí você vê que deprimiu ele pra caramba, meio que detonou ele. Você quer detonar um homem poderoso, cara? Tipo, joga umas coisas dessas, bicho. Acredito eu que ele só não matou ela com as próprias mãos, porque, cara, era a mãe dos filhos dele. Então não tinha o que fazer. Porque se fosse outra pessoa que fizesse uma jogada dessa contra ele, eu acho que tem certeza, provável certeza que essa pessoa estaria comendo grama pela raiz. Olha, deixa eu te contar aqui uma história que no decorrer dos anos eu fui aprendendo a convivendo com isso, né? Teve um período que, tipo assim, 1960 e alguma coisa, foi no período em que o Castor de Andrade, né? Ele começou a crescer. Foi o primeiro, assim, vamos colocar, o primeiro banqueiro de bicho que começou a participar da mídia da época. Aquele que ficou famoso, era o Castor. Ele se associou, ele era de Bangu, daquela região, então ele fez um time, ele se associou ao time do Bangu, virou patrono do Bangu na época. Mas o pai dele já era filiado. O pai dele, o Dr. Eusébio, né? Ele... Tanto que ganhou o Carioca de 66, se não me engano. Isso, 66, mas aí já o Castor já o auxiliava, né? O Castor que manipulou lá o Bangu e tal, mas naquela época ele era o famoso Robin Hood, né? Ele era o bicheiro, o banqueiro do bem. Então, ele fez um grande time de futebol, o Bangu, inclusive eu torci até pelo Bangu. O Bangu foi campeão brasileiro, vice-campeão. O Bangu teve 4 títulos no Rio de Janeiro, foi campeão várias vezes. Tinha um timaço na época com Paulo Borges, uns caras que... Bianchini, Matheus. Então, era um timaço que ele criou no Bangu. E aquela população dali chama da zona rural, né, da parte ali de Bangu, Campo Grande, na Baixada, todo mundo virou banguense, todo mundo torcia para o Bangu. Tinha-se um time de futebol, né, que era o time principal, eu como vascaíno torcia para o Vasco, mas quando ia jogar Bangu contra qualquer outro time era Bangu, né, e o Castor era naquela região ali todo mundo. E ele, muito esperto, também entrou para a área para a parte de escola de samba e passou a ser presidente da escola de samba Mocidade de Padre Miguel. Então a escola de samba ficou um negócio
Ele começou a injetar dinheiro naquilo ali. Então, dali para cá, do Castor para cá, é que eles começaram a entender que tinha que dar-se uma credibilidade, ou seja, repartir a área de cada banqueiro. Então, o Castor, ele se juntou ao Capitão Guimarães, que era um outro banqueiro famoso e tal, depois que saiu das Forças Armadas, gerou aquela parte de Vila Isabel. Então eles chegaram, sentaram e fizeram uma liga, a Liesa, né, que era a Liga Independente de Escola de Samba, que o negócio começou a funcionar. Então aí houve o quê? A credibilidade na repartição diária dos banqueiros. E o Castor de Andrade, como era um camarada bem, uma pessoa muito bem posicionada, com muito culto e tal, o que ele fez? Ele organizou, ficou sendo o presidente do negócio. E dali para cá as coisas começaram a funcionar de maneira diferente. Porque todo mundo tinha medo dele. Eu vou até tocar no assunto aqui antigo, que um juiz de futebol, cara, fez uma coisa que ele não gostou, ele entrou com a arma dentro do campo, porque o juiz tinha marcado um pênalti contra o Bangu. Ele entrou e chegou no segundo tempo, quando o cara do Bangu se jogou dentro da área. Se jogou, cara, ninguém fez nada. Ele foi, apitou, e ele chegou pro cara e falou, chegou do lado do cara e falou, pô, cara, pelo amor de Deus, faz esse gol, velho. Porque ele tava temendo pela vida dele. Se não acontece aquele gol, aquela virada, ele já era. E assim como um simples juizinho de futebol tinha medo dele, muita gente tinha medo dele sim. Mas acima de tudo existia um respeito com a pessoa dele. Então, no caso dessa mulher, eu comparo, cara, essa mulher e o juiz de futebol. Se o juiz de futebol fizesse uma porra dessa, denunciasse ele, você que matou tua filha, cara, esse juiz tava fudido, ele tem que ir embora do Brasil. Mas como era a mulher dele, né, era ex, né, era mãe dos filhos dele, não queria decepcionar. Acima de tudo, o Castor de Andrade era um cara que tinha escrúpulos, era um cara meio que conservador. Ele não misturava os negócios dele com droga, com nada disso. Ele não sujava nada. Teve um período, né, que eu lembro muito bem, não sei se foi em 1976, que teve um banqueiro, se não me engano, não lembro o nome dele, não sei se era Turcão, era um bicheiro, um banqueiro que era da área de Atijuca, que ele chegou e jogou no ar que era manipulado o jogo, né, jogo de bicho, que dava aquilo que o banqueiro articulava. Esse camarada foi até morto, sumiu, mataram ele, porque ele, né, jogou no ar que havia uma manipulação de resultados. Então isso aí ficou um bocado de anos, isso aí falava-se muito disso, que ela chamava até, botaram o apelido desse jogo, do bicho, que era o mão no saco, né? Que o cara botava as pedras no saco, enfiava a mão e tirava. Então o negócio, aí deu-se o nome de mão no saco, porque a confiabilidade ficou meio que... O povo começou a... Mas ninguém perdia, acredito, não jogava, não tinha, né? Porque você na dúvida, você arriscava. Até hoje a gente sabe, nas grandes loterias aí, que muita gente tem dúvida, né? Desconfia, mas todo mundo joga. Literalmente uma máfia completamente copiada da máfia italiana. Não completamente, mas até o beijo eles tinham igual. Eles se cumprimentavam com um beijo como se fossem italianos. E meio que tinha aquele negócio de ética, né, cara? Mas antes mesmo dessa derrotada aí, que ele começou a iniciar a queda dele pelas mãos dessa mulher, que daí em diante começou a dar ruim, acontecia várias guerras de ponto, várias pessoas morriam, vários bicheiros morriam também, gente que dava a volta morria. Eu, quando eu era criança, vou até contar aqui, entre essa guerra de bicheiro, o primeiro cadáver que eu vi na minha vida foi de um bicheiro. Acredite se quiser, coincidência ou não, foi de um bicheiro. Eu fui brincar num parquezinho e quando eu cheguei lá tinha um cara morto
como saber que ele era bicheiro? Dava pra saber que ele era bicheiro. Ele tinha cacetada de anel nos dedos. O de bicheiro, a maioria se destacava assim antigamente. Não nesse tempo aí de 63 que eu não era vivo, mas nessa época aí que eu era nascido, você reconhecia os bicheiros por muitos anéis, aqueles cordões grossos e brilhantes. Não sei se era de ouro de verdade, óculos, a porra toda aí. O primeiro cadáver que eu vi na minha vida foi de um bicheiro. E depois começou a chegar o pessoal, ficou todo mundo em volta e eu não me assustei, cara. Eu acho que foi daí por diante que, sei lá, eu vejo uma pessoa morta, eu não me incomodo nem quando eu era criança. É complicado, mas é isso aí, cara. Foi o bicheiro e eu lembro que eu não podia chegar em casa, nem eu e meu irmão já apanhamos por causa desse negócio de bicho, porque, não sei, cara, o pessoal dentro de casa detestava esse negócio de bicho, minha avó principalmente. Eu lembro que meu irmão chegou uma vez com um papelzinho, mãe, olha aqui, era um papel de bicho. Minha avó bateu nele, depois minha mãe bateu nele, porque, sei lá, cara, não faço ideia, mas meu avô jogava no bicho. Portanto, o que aconteceu uma coisa uma vez que meu avô foi levar eu e meu irmão no McDonald's e a gente viu o número de uma placa de carro, a gente ficou ali, olha o número daquela placa ali, ficou falando, aí meu avô olhou, a gente ficou repetindo o número da placa, aí meu avô chegou e jogou essa placa no bicho. E quando ele jogou no bicho, eu acho que ele esqueceu o número, cara. E literalmente esse número que ele esqueceu saiu diferente. Saiu o número certinho, o último número que ele esqueceu saiu diferente, ele quase ganhou, sozinho. Eu não sei se isso quebraria a banca, mas ele quase ganhou devido a gente. Então, essa é minha história com o jogo do bicho. Essa história do cachorro que você está falando, eu lembro. Essa história foi com o Tim Maia. Foi com o Tim Maia, aquele cantor e tal. Porque na época ele contrata. A história é mais ou menos isso. Ninguém sabe se é verídica, mas por trás das coisas tem história várias vezes. Então diz que o Castor convidou o Tim Maia para cantar lá no. Acho que era aniversário de 15 anos, sei lá, mas era aniversário de uma sobrinha, se eu não me engano. E o Tim Maia, como era. Ele tinha o hábito de faltar tal, tinha lá as loucuras dele. E o Tim Maia disse que não ia dar para ir, porque o cachorro dele não estava muito bem, estava com problema, ele tinha que dar uma assistência o cachorro dele. Então, o que aconteceu? Ele mandou lá os copistas dele, né? Tinha os capangas dele, as pessoas que o apoiavam, que davam cobertura. E foi, disse que um daqueles grandão chegou lá e chegou perto do cachorro do Tim Maia, foi lá e executou o cachorro. Falou, pronto, agora você não precisa mais ficar preocupado, porque seu cachorro já morreu. Porque o Castor de Andrade, ele quando ele começou, ele era uma pessoa gerado por bem. Porque o que acontece? O ser humano ele é produto do meio, não é verdade? A situação vai mudando de acordo com que você vai encontrando facilidades. E o Castor, ele começou a ser uma personalidade, começou a ser muito importante. Eu acho que dali foi que ele começou a se perder. Porque até então, nesse período onde que ele era o famoso Robin Hood, a droga, esse negócio não era muito dentro do jogo de bicho. Era uma coisa mais paralela, né? Então ele não se envolvia muito com essas coisas. Inclusive ele nega, ele diz que não vendeu droga, que não mexia com essas coisas. Isso eu garanto, não garanto, né? Eu vivenciei muito isso. Meu tempo de jovem e tal, eu trabalhava numa empresa que era mais ligada à parte legal da justiça, né? Mais ligado às leis, à segurança, eu convivia com isso. Então eu lembro muito bem, trabalhei com vários delegados, várias pessoas que conhecia de perto essa mecânica do jogo de bicho, né? Muitas pessoas que davam segurança, ia no ponto e tal, porque tinha aquela monte de história que a gente sabe, que os polícias iam lá pegar um agrado e tal. Então, coisas que se falavam e que a gente sabe que na época funcionava mais ou menos assim, que era para dar uma segurança no ponto de bicho. Porque os pontos de bicho, eles sofriam perseguição de bandidos. Mas as pessoas lá. Então,
nessa época, não tinha, os banqueiros não eram envolvidos declaradamente com esse negócio de drogas. As coisas eram bem afastadas. E o Castor, até porque ele não tinha necessidade disso. Agora, quando começou as loterias, né, que foi a partir de 70, começou a loteria, né, então a loteria deu assim um pouquinho de baque no jogo do bicho. Foi que aí que o Castor começou a entrar com essa história de caça-níquel. Eu acredito que foi ali que ele se perdeu. Dali para cá ele se perdeu um pouco. Porque aí começou a envolver uma coisa mais tecnologia e tal. Aí as coisas começaram a ter um problema, que foi o caça-níquel. O caça-níquel, me parece que foi a derrubada do Castor Hollywood. E isso é o início da derrotada do Castor de Andrade, que ainda assim, muito antes disso, ele, quando foi preso, tinha até um baile de carnaval na porta esperando ele para fazer festa quando ele saísse, porque ele sabia que ia sair impune ali. Vocês não sabem, mas o jogo do bicho ele dava de 6 meses de cadeia, no máximo. Então, uma juíza muito da corajosa, né, eu chamo de corajosa, ela pegou e conseguiu fazer um trâmite. Ela convocou a cúpula do jogo do bicho, todas as pessoas que eram envolvidas no jogo do bicho. E eles estavam lá, de boa. Eles não estavam levando a sério. Mas passou um tempo que eles começaram a levar a sério. E para intimidar as pessoas que estavam lá dentro, eles botaram os segurança desde lá de fora. Os bandidos, né, vamos dizer assim, que trabalhavam para eles, estavam cheios deles lá fora. E a juíza ficou sabendo disso lá dentro. E ela se intimidou? Claro que não. Ela não se intimidou. Ela simplesmente botou a polícia para ir atrás. Aí a polícia foi atrás e conseguiu pegar um. E isso aí foi motivo o suficiente para dar voz de prisão para todos os bicheiros da cúpula. E por sorte, Castor de Andrade não estava aí, cara. Castor de Andrade estava no hospital se recuperando de alguma doença física que ele teve lá. Não sei se foi a doença do coração, mas ele não estava lá. E foi daí que ela conseguiu fazer eles confessar que eles eram bicheiros. Eles não confessavam que eles eram bicheiros. Não, a gente não mexe com bicho, a gente não mexe com bicho. Então começou a acusar eles com um negócio de drogas. Então eles falaram, não, a gente é bicheiro não mexe com isso. E ela capturou o que ela queria, porque eles falaram isso em rede nacional. E ela pegou isso daí e usou contra eles. E conseguiu fazer o jogo que era de 6 meses de cadeia a 6 anos de prisão. Então todo mundo pegou cadeia, incluindo o Castor de Andrade, que não estava lá. Que é mais um capítulo da guerra pelo controle de pontos do jogo do bicho e de máquinas caça-níqueis, que já dura mais de 2 décadas no Rio de Janeiro. Uma história marcada por atentados, rastros de sangue e dezenas de mortes. Uma disputa sangrenta pelo império erguido pelo mais famoso contraventor do Brasil. Castor de Andrade chegou a ser considerado um dos homens mais ricos do país nas décadas de 80 e 90. Uma fortuna construída pela exploração ilegal dos chamados jogos de azar. Eu quero apenas dizer a vocês que eu tenho sofrido nesses últimos meses injustiças diversas, calúnias, intrigas, os meus desafetos e os meus inimigos. Agora, o Castor fazia essa colocação que ele tinha que ser julgado como contraventor, porque era contravenção. O jogo do bicho era e até hoje contravenção. Então, agora, que nível que o banqueiro se envolvia? Que nível que eles... né? A gente sabe que muitas coisas aconteceram, muitas situações que a gente sabe que envolveram crimes, mas até que ponto a gente pode abertamente dizer assim, foi o banqueiro que mandou fazer? A gente sabia que tinha pessoas que
que tomavam conta deles, né? E eles tinham a maneira de fazer a segurança deles. Sabemos que ele dizia, eu tenho que ser julgado como contraventor, né? Então, nesse ponto aí ele estava certo, porque você, para ser julgado como criminoso, você tem que ter prova, não é verdade? Eles dominaram, não tinha guerra. Aí já não tinha mais guerra? Não tinha guerra porque o Castor de Andrade realmente foi um líder, né? E ele, junto com o Capitão Guimarães, porque o Capitão Guimarães, ele é do período que o pessoal chama de ditadura, né? Eu prefiro falar que era o período militar, que eu convivi nessa época, não tem por que reclamar. Eu particularmente vivi muito bem, né? As pessoas exigiam muito respeito, tal. Não costumo reclamar. E passei por essa época de adolescente, jovem, para mim foi sem problema. Então, o Capitão Guimarães ele nessa época da período militar, ele era capitão. Então quando ele parte para o jogo do bicho, né? Que ele passa, depois tomou ponto de bicho, né, que ele passou a tomar conta. Então ele e o Castor devia ver nele, creio eu, o cara, ele era o cara, tinha amigos, né, no governo, então, né, militarismo. Então eles dois conseguiram o quê? Se unir às forças e organizaram o negócio, porque eles se reuniam. Você falou que a juíza aí mandou prender todos eles, porque aí já era uma organização, o negócio era organizado, já deixou de ser bagunça, passou a ser organizado. E quando passou a ser organizado, cada um sabia a sua limitação. Eu creio que até a rua tal é o meu ponto, da rua tal para lá o seu ponto. E aquilo era respeitado. E eles começaram, né? Aí acabou a briga. Certo? Tem uma história que conta que nas comunidades, né, no morro, isso eu posso falar para você porque eu conheci pessoas que eram da comunidade e que falaram comigo, porque eu trabalhava numa empresa e eu gerei muito emprego e tal. Então eu conheci um senhor que era da comunidade, ele dizia o seguinte, que lá no morro, quando tinha 2 valentes, um se reunia sentado, já vou te dar meu filho para você batizar. Virava compadre. Compadre não briga. Né? Olha só. Compadre não briga. É um negócio... E na Liesa eles fizeram a liga, cada um tomava conta da sua escola, cada um do seu pedaço, acabou. E até conta-se, aí a gente não pode, né, porque são histórias, que cada ano ele estabelecia quem ia ganhar. Ó, esse ano é minha escola que vai ganhar. Então, aquele nota 10, a gente sabe que aquilo ali era complicado, né? As pessoas que eram escolhidas lá para fazer julgamento e tal. Então, hoje em dia, tu vê que hoje mudou até o critério de escolha de escola de samba, tem meio ponto e tal, não sei o que. Naquele tempo, não, era 10 e 10. Mas, quando os filhos de escola de samba, da primeira à última é a mesma coisa, o barulho é o mesmo. Então a gente não sabe se tinha, porque inclusive já no período do Castor, né, a Mocidade de Padre Miguel, tinha lá o mestre André lá que inventou a paradinha lá que tal, tocava. Então era algo diferente, né? E aquilo era a famosa bateria nota 10, até o Soares cantava, lá vem a Mocidade Independente, né, diferente, e era verdade, ele tinha algo diferente. Quando você entrava a bateria, entrava a Mocidade, você tinha um repique diferente. Você notava que... né? Hoje não, hoje é tudo barulho é igual. Hoje eu fico olhando assim, mas por que o outro que é 10? Não? Mesma coisa. Você, da primeira à última, o barulho é o mesmo. Né? Você vê que o ritmo é o mesmo. E naquela época tinha diferença. Tinha, isso realmente tem. Os grandes né, jogadores de samba, aquele pessoal antigo, pode ver que hoje já não tem mais antigo, não. Porque já morreram quase todos, né? Então, e aqueles que estão muito antigos, o pessoal dizendo tá gaga, isso aí não dá mais. Isso é grande verdade. Então as coisas vão mudando, né? E deu assim uma credibilidade
profissional, né, no samba, aí as coisas mudaram. Então hoje é imagem do Brasil para o exterior. Hoje todo mundo vive, tem uma grande mídia, vive das escolas de samba, das imagens de escola de samba. Depois da prisão dos contraventores, depois que juntou toda a cúpula e prendeu eles por 6 anos, o nosso caro Castor de Andrade ficou fugido, foragido. E diziam, segundo as pessoas, que o Castor de Andrade ele se disfarçava com uma barba e um bigode. E disseram que ele ia para os lugares, festa, totalmente discreto, disfarçado. E alguém perguntava para ele, tipo o barman: "Ô, doutor Castor, tá estranho hoje, o que aconteceu?" E reconheciam ele. Diziam que o Castor de Andrade era tão vaidoso que ele se vestia de Castor de Andrade, ele se disfarçava de Castor de Andrade. Isso não fazia a mínima diferença. Então, viajando para lá e para cá e indo para Coritiba, um belo dia ele resolve parar num leilão de carro. Acho que era leilão de carro ou exibição de carro. E nessa exibição de carro, 2 caguetes cariocas reconhecem ele e ligam para a polícia. E dali em diante ele é preso. E ele foi preso e passou seu tempo lá na cadeia, mas antes disso, se não me engano, ele ligou pra juíza que prendeu os outros caras e falou: "Porra, tô cansado disso, acho que eu quero me entregar, meu endereço tá aqui." Ela falou: "Não, eu sei onde você tá." Ela disse que sabia onde ele tava, só que ele já tava cercado há muito tempo. Ela sabia o tempo todo onde ele tava, já tava cercado, só não fez nada, só não bateu na porta, porque segundo ela diz que não é bandido, ela não trabalha pegando pelas costas, ela trabalha pegando pela frente. E ela deu uma chance dele se entregar. E ainda assim parece que ele não se entregou. Ele fez esse lance do se disfarçar, pegar, usar uma barba e ficou na cadeia. E depois da cadeia, ele pegou e conseguiu prisão domiciliar devido ao seu problema cardíaco, onde ele estava com o coração de boi e falta de ar tremenda, portanto que ele dá uma entrevista que ele está falando lá, conversando, dando aquela entrevista totalmente ofegante. Para a saúde do senhor agora, fica melhor a situação, o senhor voltando para casa? Claro que fica, porque amanhã eu devo fazer exames médicos para ver se recupero o meu estado de saúde, porque inclusive eu constantemente tenho uma falta de ar muito constante, qualquer esforço me dificulta o meu comportamento normal. Então a minha saúde tem necessidade de um tratamento especial. De maneira geral, como é que o senhor está se sentindo? Claro que agora tenho certeza que na companhia dos meus filhos, dos meus familiares e com assistência médica permanente, tenho certeza que irei gradativamente me recuperando a ponto de poder conviver com essa doença até que a morte chegue. Senhor Castor, o senhor acreditava, mas o senhor está pessimista a esse ponto? Não estou pessimista, mas nenhum de nós espera a morte. Mas nós sabemos que caminhamos com o destino certo para que isso aconteça, de modo que eu não posso fugir à realidade. Obrigado, Castor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. No dia 11 de abril de 1997, depois desse dia, Castor de Andrade morreu de um infarto fulminante. Depois da morte do velho Castor, via-se muitos rostos tristes, muitas pessoas foram ao seu enterro, sua escola de samba de coração, seu time do Bangu, toda aquela comunidade, grandes homenagens, portanto que no outro carnaval foi feito exclusivamente para ele 1 minuto de silêncio. Castor de Andrade nada mais foi, nada mais é do que a representação viva do Bangu
do carnaval, de ajuda à comunidade. Então lá se ia o velho. O velho se foi. Ele deixou lembranças. Lembranças que existe um estado omisso. Existe pessoas que passaram fome. Pessoas com necessidade dentro de comunidades. Onde quem nem recebia imposto ajudou aquelas pessoas carentes. Deu alegria ao seu povo, deu alegria a seu time de futebol, onde ele tentou levar o mais alto possível, além das estrelas, se fosse possível. Mostrou para todos que não precisamos de migalhas estatais para poder fazer um bom carnaval, que não precisamos de permissão para ser feliz. Ele teve seus defeitos. Eu poderia chamar de herói, eu poderia chamar de bandido, eu poderia ficar longe dessa, mas eu prefiro chamar de herói. Ele, para mim, é um herói carioca que ajudou mais do que atrapalhou. Esse foi nosso Castor de Andrade, um homem bastante querido por sua comunidade e apaixonado por Bangu, onde ele disse que passaria toda a sua vida lá. De Andrade morreu de infarto em 1997, aos 71 anos. O herdeiro do Império, Paulo Roberto de Andrade, o Paulinho, acabou morto a tiros em uma emboscada na Barra da Tijuca no ano seguinte. Foi quando começou uma verdadeira guerra pelo controle dos negócios ilegais da família Andrade. Rogério Andrade, primo de Paulinho, foi apontado pela polícia como o autor do crime. Ele se tornou inimigo declarado de Fernando Inácio, genro de Castor. Segundo a Polícia Federal, de 1999 a 2007, a disputa entre os dois deixou um rastro de mais de 50 mortes. A maioria desses crimes nunca foram solucionados pela Polícia do Rio. Os dois chegaram a ser presos em 2007, mas não foi o suficiente para interromper a guerra. Em abril de 2010, Rogério de Andrade foi vítima de um atentado à bomba. Ele conseguiu escapar, mas o filho dele, Diogo Andrade, de 17 anos, não resistiu. Investigações da Polícia Civil apontaram que o escritório do crime tinha um plano para matar Fernando Inácio. O crime teria sido encomendado por Rogério de Andrade. Para a gente entender assim um pouquinho, nós estamos falando aqui do jogo do bicho. Mas se a gente sair dessa área do jogo do bicho, se a gente for partir para uma área, vamos dizer assim, área do comércio, se a gente observar os grandes redes de mercados que foram acabando, a proporção que os líderes foram morrendo, os filhos conseguiram a não mais contornar isso. Isso aconteceu, imagina, na área do Castor. O Castor sempre foi o líder. Os outros, né, sobrinho, primo, que é a briga de família, sempre viu o Castor que mandava, porque o Castor era blindado. Tanto é que o Castor, ele morre, teve um infarto fulminante. Não mataram o Castor, porque o Castor
Ele era respeitado no meio dele. E as pessoas blindavam a ele. Então ninguém ia se sujeitar da família de tirar a vida dele. O negócio era complicado. Então, quando ele morre, aí quem vai ser o seu sucessor? Porque tu sabe, é o tipo da herança, que é a herança de jogo de bicho, que não está escrito. Não está escrito no cartório o que ele tem do jogo de bicho, do ponto de bicho. Aí começou a briga, que essa briga agora não termina. Enquanto tiver jogo de bicho, tem essa briga aí. Infelizmente a gente sabe que isso aí. Até a justiça fica difícil de acabar com isso, porque não sabe quem é quem, não sabe que nível. Oficialmente não sabe que nível está. Então fica essa briga hoje em dia aí. Acabou a liderança, não tem mais quem manda onde, quem respeita onde, então isso... Acabou a união. Essa união acabou, essa união com os grandes líderes, que, o Anísio praticamente já está velho, praticamente não pode mais, ele manda lá num pedaço e tal, aí o pessoal, quer dizer, cada um, agora ninguém se expõe mais, que todos eles estão presos, presos em casa, então, mas todos estão presos, então nenhum deles pode se manifestar mais. Não tem como se manifestar. Então, vamos dizer assim, aquele acordo de cavalheiro que existia entre eles, isso, com a morte do Castor, acabou. O Castor era aquele que sentava para conversar com ele, acabou. Então, hoje cada um é dono de si, aquela famosa lei de Muricy, né? Cada um é dono de si, isso funciona hoje. E com a criminalidade no Rio, as facções, aquele negócio todo, então hoje não. Ninguém sabe quem é quem mais. Se a gente trazer para os dias de hoje, para as comunidades, você vai observar que tudo isso hoje acabou. De que maneira? Hoje tem facção A, facção B, facção C, PCC, Comando Vermelho. Então, hoje você não sabe quem manda aonde, até onde e como. Aí você vai observar, a própria lei, a justiça, não pode combater isso dessa maneira, aquilo daquela outra maneira. Então, como funciona? Hoje, você não sabe quem manda aonde. Eu lembro que no meu tempo de jovem, existia um código de honra. Ninguém assaltava um marmiteiro, uma pessoa, um trabalhador, com a marmita num ponto de ônibus, não era assaltado. Não roubava-se a marmita do trabalhador. Hoje, o trabalhador é assaltado no ponto de um ônibus, de manhã cedo, 4 horas da manhã, por elemento com um fuzil na mão. Então, isso tudo mudou-se completamente. Hoje você não sabe, não consegue entender. Hoje tem milícia, tem não sei. Então você não sabe hoje como é que funciona. Quem é quem? Então, desorganização total. Hoje não tem controle. A polícia só consegue dar uma batida numa determinada comunidade, tem que ter ordem judicial do ministro. Então, hoje tem que ser um negócio, aí todo mundo fica sabendo. Aí no dia que a polícia vai lá, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Está cheio de repórter, televisão, helicóptero, já tudo no mesmo dia. Então, as coisas mudaram. Hoje não tem como a polícia fazer uma investida, sem ninguém saber, não tem como. A apreensão de droga, pega lá meio quilo de cocaína, 2 quilos de maconha, hoje está fazendo assim. Porque as coisas mudaram. Eu era garoto, eu lembro, eu jogava bola assim num campinho, e ali naquela época tinha lá o que era os malandros da época, que fumava maconha, aquele negócio todo. Então quando eles chegavam lá onde tinha o campinho que eles gostavam de fumar lá a maconha deles e tal, que eles chegavam, eles mandavam a gente sair, vocês podem ir embora, criança para daqui, criança daqui. Então, existia assim um respeito
com a criança. Hoje, sabe que usa a criança para ser soldado nas comunidades. Então, esse código de, né, essa criação de berço, isso hoje já mudou. Então, é muito difícil os dias de hoje, muito difícil. A gente vê coisa aí que a gente fica imaginando como é que isso vai funcionar, como é que isso vai acabar. Mas tem que ter um basta, tem que se fazer alguma coisa, né? Os políticos têm que se reunirem para ver como tem que fazer para gerar situações para acabar com isso. Ou pelo menos disciplinar isso, não é verdade? Porque senão vai piorando cada dia mais. E pedir a Deus que derrame sobre cada um político, cada um homem empresário, que ele derrame uma unção de sabedoria em cada um, porque só Deus, né, que pode iluminar a cabeça dessas pessoas.